essa mulher não tem apenas um histórico controverso e perturbado, como também é uma personalidade pública desnecessária e com uma biografia repleta de mentiras. E é uma das coisas mais vergonhosas que eu posso dizer que presenciei publicamente. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Gustavo Report. Especificamente, eu acho que esse episódio é bem diferente de qualquer outro que eu já produzi, porque no episódio passado eu trouxe uma análise do documentário, eu trouxe a visão, a narrativa do documentário, e ao fim eu compartilhei minha opinião. E a minha mãe, depois que assistiu o episódio, ela achou que eu fui severo demais em algumas das perspectivas que eu compartilhei e que talvez eu não tivesse uma contextualização tão clara da história de alguns ângulos que ela discordava. E, especificamente falando, nós conversamos um pouco e a minha mãe pôde me proporcionar mais contextualização sobre a história, né, porque ela viveu esse período, e eu realmente podia ter dado um parecer mais compassivo. Então é isso que vocês vão ouvir agora. Bom, pessoal, eu quero aproveitar e anunciar que eu já estou aqui com o meu novo livro, Suspense, Uma Dobra à Meia-Noite, onde cada página é uma armadilha. Nós estamos nesse momento de pré-venda. Se você quiser adquirir o livro, você vai receber em sua casa autografado, com todos os brindes, todos os marcadores, e especificamente essa história é muito única porque é escrita em formato roteiro, então a leitura é muito fluida mesmo, especificamente pela concentração inabalável de reviravoltas. Esse homicida, o serial killer, ele tem um poder especial, excepcional, de prever o futuro, ao mesmo tempo que nós temos a emissora Palladium tendo um confronto direto com o serial killer, que diferente de outras histórias, onde normalmente o vilão ele quer esconder a verdade, aqui ele quer respostas, e quanto mais perto o Jack chegar dessas respostas, mais perto ele chega do assassino, que é exatamente o que ele quer que aconteça. Você pode adquirir pelo link fixado aqui no primeiro comentário, que é direto pelo meu site, ou falar comigo pelo Telegram ou Instagram. Gustavo N, psicanalista, para mais novidades. O pesadelo está a um passo de distância e essa frase vai virar na música do livro Não Desista, que será lançada em breve. Bom, o principal ponto que a minha mãe levantou foi especificamente aquela parte que eu disse assim que eu achei interessante, a construção do relacionamento deles, pelo fato dela não ter terminado com o outro, e minha mãe disse que eu fiz essa menção com um ar de indignação. Bom, e a minha mãe trouxe um ponto que realmente eu não acessei na hora que fiz esse comentário. A Adriane era uma garota muito nova, só tinha 19 anos, e realmente, dentro desse ângulo e da forma como o mundo girava naquela época, e gira até hoje, não é nada incomum, até porque o relacionamento que ela estava era um relacionamento bem precoce, e de fato, a menos que estejamos falando de um casamento, de noivado, claro que existem formas civilizadas de terminar, mas considerando a cabeça de uma garota nova na época e, né, de uma intensidade muito interessante que aconteceu entre ela e o Ayrton, seria realmente absurdo esperar que ela conseguisse ter um raciocínio de longo prazo. Espera aí, eu vou então, antes de qualquer coisa, imediatamente ligar para o meu namorado e terminar com ele. Então eu acho que eu podia ter sido mais compassivo na hora que eu emiti essa fala, e realmente não... Aquele rigor que eu estabeleci no episódio passado, eu revogo agora, porque não tem um precedente para fazer uma exigência como a que a minha perspectiva alcançou, porque quando você olha para a história dela e para o histórico dela, tudo aconteceu muito rápido, e o Ayrton era um rapaz muito determinado, né? Ele fez tudo que estava ao seu alcance para conseguir se apresentar a ela e, consequentemente, desencadear um romance. E no geral, fazer uma análise mais extensa de um lar abalado que ela veio, de uma mãe que estava completamente voltada para os esforços de fazer o outro filho sobreviver, e esse filho era um viciado, e todos os problemas dela, né, a falta de paz, a insegurança, a pressão financeira para uma menina muito nova, era muito grande. E sob uma perspectiva mais pessoal de compreensão de trauma e de experiências adversas, quando uma pessoa realmente vive um universo onde
tudo que ela conhece é caos, muitas vezes, quando alguém aparece te oferecendo uma estabilidade melhor, seja essa pessoa com boas intenções, como era o caso dele aqui, ou não, em outras situações que já vimos em alguns casos criminais que eu já produzi aqui no canal, a sua tendência é abraçar, porque ninguém quer continuar vivendo em uma situação de insegurança, onde as condições não são favoráveis, onde você passa por contínuas decepções e problemas que são maiores do que o que você pode lidar, porque você não tem nem vivência, nem estrutura ou suporte para bater de frente com essas realidades. Então, olhando agora com uma lente maior, não é nada anormal o que aconteceu do jeito que aconteceu. Para a realidade do ambiente, a rapidez, a velocidade, essa agilidade é apenas uma resposta ao organismo. Então, é uma perspectiva que eu gostaria de reiterar agora. Um outro ponto também é que nos comentários as pessoas falaram, e minha mãe também comentou comigo, que a Xuxa realmente se apossou desse título de viúva. E eu tinha feito essa pergunta, né, que eu não sabia se ela decidiu abraçar essa falsa narrativa da família, de que ela era viúva e não a Adriane, e as pessoas comentaram, minha mãe também disse que a Xuxa realmente endossou esse coro. Então eu só consigo dizer que me dá nojo, que assim, é tanta falta de vergonha na cara dela. Eu não consigo realmente enxergar um lugar no mundo que eu adotaria um título que não me pertence, porque isso não é apenas uma mentira pessoal, é muito comum as pessoas manipularem alguns detalhes de sua história e contarem essa versão alterada, e as outras pessoas não fazem a menor ideia que isso aconteceu, só você sabe a verdade e você vive a mentira como se ela fosse realmente a sua realidade. O caso do que a Xuxa acabou endossando juntamente com a família é um grau de engenharia aterrador, porque no longo prazo todo mundo sabe que ele estava com a Adriane e não com ela, então parece oportunismo para mim. Querer se linkar à imagem de um homem que o país inteiro ama e o mundo também, considerando que você não estava com ele e, segundo o que a Adriane contou, ela terminou com ele e partiu seu coração. Então, assim, eu fiquei enojado depois que eu soube disso. Só que da Xuxa não dá para esperar nada. Essa mulher não tem apenas um histórico controverso e perturbado, como também é uma personalidade pública desnecessária e com uma biografia repleta de mentiras. E é uma das coisas mais vergonhosas que eu posso dizer que presenciei publicamente. Eu não sei como ela consegue dormir à noite, porque eu acho que eu não conseguiria, sabendo que eu simplesmente andei por aí como se eu fosse o viúvo lutado de uma mulher que não era minha. Só sinto nojo e asco, porque é injusto o que ela fez, e dentro de uma perspectiva de injustiças, eu odeio injustiças. É por isso que eu estou aqui hoje, porque considerando que depois da conversa com a minha mãe, eu achei que a minha análise não estava balanceada como deveria, e todas as análises que eu faço aqui, eu sempre procuro ser o mais justo possível, porque eu acho que sem justiça o mundo cai em um caos completo. Olhando para essas outras complicações, né, que fazem parte desse ângulo do qual eu não vivi porque eu não era nascido, você enxerga pessoas querendo atrapalhar e ampliar uma dor sem qualquer motivo básico que se justifique. É o que a falta de vergonha na cara faz com as pessoas. E ainda ficam por aí posando como se fossem boas e justas e honestas, quando na verdade você vai pesquisar o histórico e você só encontra podridão e escuridão, e uma pessoa que já tinha tudo e ainda assim quis roubar dessa forma, à vista de todo mundo, aos olhos de todo mundo, algo que não era seu, porque ela achou que podia, independente se a família começou ou não, ela podia ter terminado. Uma entrevista, uma coletiva, eu não sou viúva, ele não estava comigo, isso tudo encerrava, acabava. Era uma pedra em cima de uma fake news, literalmente. Mas se recusar a anular essa mentira e continuar, de certa forma, fingindo que isso nunca aconteceu até os dias de hoje, é repulsivo em um grau que eu não posso nem descrever aqui. Eu sou muito cético quanto ao futuro dessas pessoas, porque eu acho que as pessoas usam parâmetros para avaliar se alguém é bom ou mal, com noções que realmente não servem para nada. E isso não apenas é uma conduta tóxica, como também induz a outros indivíduos a perpetuarem uma mentira ainda maior dentro de critérios que elas mesmas estabeleceram e que podem não servir quando uma autoridade maior for realmente fazer uma consideração justa e organizada. Um outro ponto também que a minha mãe conversou comigo é sobre o que eu falei no final, que eu
diz que não tinha uma compreensão completa, como ela seguiu posteriormente, elaborando o livro. E realmente, parando para pensar melhor, e até mesmo usando outros exemplos de histórias que eu já fiz aqui no canal, foi um curso natural, porque a única diferença, o que talvez deu uma bloqueada no meu raciocínio, é que eles não eram casados. Então, como eu havia, né, como uma namorada de um relacionamento que não era estritamente longo, eu meio que não dei uma pensada um pouco mais sobre a viabilização desses direitos. Mas o que acontece dentro dessa situação é o seguinte: ele a retirou da realidade em que ela estava, trouxe para a realidade dele, que era um patamar completamente diferenciado. Quando ele se foi, aquilo tudo acabou, e ela realmente já tinha desenvoltura para atuar no mundo artístico, porque ela já estava trabalhando com modelagem, ela já tinha se envolvido com a Playboy antes dele, aí houve, né, a interrupção. Mas, de alguma forma, ela estava galgando para chegar em algum lugar no topo, né? Quando a gente... no topo que eu falo de uma realidade de um mundo artístico, onde você é reconhecido por mais pessoas, etc., onde multidões sabem o seu nome. Então, compartilhar o que ela tinha vivido e, por tudo que nós entendemos, o que ela viveu com a Ayrton foi muito bom e significativo. Então, não há nada de errado em contar a sua versão, até porque tem também uma parte que eu não pensei quando eu gravei o episódio. Se você passa, de certa forma, a ser difamado, se distorcem o seu papel na vida de um indivíduo, de um sujeito, logicamente você vai querer rebater, contar a sua versão dos fatos e esclarecer a verdade. E uma das formas mais poderosas de fazer isso, ainda mais naquela época, era escrevendo um livro, né? Hoje em dia qualquer um pode gravar um vídeo no YouTube, no Instagram, e contar, olha o que aconteceu segundo eu. Naquela época, uma forma mais segura de fazer isso era através do livro, ainda é até hoje, claro, mas com menos impacto, porque ali as pessoas vão poder ler, ouvir por si mesmas, e como ela contou mesmo no documentário, o livro se restringe à história dela com ele, e é o que a maioria das pessoas fariam também. E acaba sendo realmente um curso natural que outras pessoas fizeram em outras exceções, em outras histórias. É tão comum nos Estados Unidos os livros biográficos, né? Toda a transição de Casa Branca, por exemplo, 200 mil funcionários que passaram pela frente da Casa Branca já escrevem livro. Inclusive saiu agora um livro da moça que era, meu Deus, esqueci como era o nome que ela era secretária de imprensa da Casa Branca, a Giannini. Ela era muito antipática. E ela escreveu um livro independente, um livro horroroso. O pessoal tá tecendo críticas nos comentários, porque ela tá numa posição difícil. Então ela quer falar mal, mas ela não pode falar mal, porque senão ela se implica. Enfim, é o primeiro de uns 4 livros já sobre a administração do Biden que saiu. E olha que não tem nem um ano que ele saiu. Então, até o fim do mandato atual do Trump, devem sair mais uns 20 livros de alguém contando a sua experiência com o Biden. E eu falo isso porque eu lembrei que na época das Mulheres do Presidente, uma minissérie muito amada que eu fiz aqui no canal, que envolve todas as mulheres que foram vitimizadas pelo Bill Clinton, presidente da época de 1990, 93, né? 92. Enfim, eu li trocentos livros para formar a minissérie, porque meio mundo escreveu livro, e eu li livro do cara que é do agente do serviço secreto, o próprio Bill escreveu um livro, a Hillary escreveu um livro, a Linda Tripp escreveu um livro, a Monica Lewinsky escreveu um livro, a Kate Lewis escreveu um livro, Joanita Broderick escreveu um livro, só a Paula Jones, tadinha, que não escreveu um livro. Eu ainda fiquei chateado, falei, poxa, eu queria um livro dela, né, para ela detalhar melhor sua versão dos fatos. O secretário de imprensa dele escreveu um livro, esse eu não li. O Kenneth Starr, o procurador especial, também escreveu um livro. A moça, a Annie Coulter, que estava envolvida no escândalo, também escreveu um livro. O jornalista que cobriu o escândalo também escreveu um livro. Nossa, tinham tantos livros cobrindo a presidência do Bill Clinton que foi surreal. A ex-secretária do Trump também escreveu um livro, Minha Jornada de Fé na Casa Branca, uma coisa assim, que eu lembro que eu vi a capa. Do Obama, eu nunca parei para procurar, depois eu dou uma olhada. Devem ter também assim, centenas. Então é uma tradição as pessoas contarem sua perspectiva. E isso já é naturalizado nos Estados Unidos, eu mesmo não estranho. Então, talvez por não ser tão comum aqui, eu tive uma divisão de mentalidade quando eu fui analisar essa parte. Ontem não, né, que eu gravei esse vídeo tem uns 2 dias. Mas agora revendo e fazendo uma análise mais qualitativa, não há nada de errado
E eu mesmo disse no episódio, né, que depois disso ela seguiu permeando por outros ares, etc. Ela realmente não arrastou o nome do Ayrton para onde quer que ela fosse. Sem contar, como eu também destaquei, eu achei muito humano o respeito que ela manteve pela família, né, mesmo com tudo que eles fizeram contra ela. Então, fazendo uma síntese atualizada, eu acho que esse documentário ele é muito bom porque dá a chance dela explicar o que aconteceu, de contar o que houve com ela e de como ela foi vitimizada por vários ares, de como também haviam pessoas realmente oportunistas, né, como uma mentirosa, que eu não vou citar o nome de novo aqui, mas que já está me dando horror só de pensar nela. E, é claro, a elucidação que ficou muito evidente a respeito da família, que, sinceramente, não teria seu comportamento em nada provado pelo Ayrton se ele pudesse ver o que eles fizeram em seu nome, porque eu com certeza não gostaria. E eu tinha dito, né, a impressão que eu obtive da família é muito dessas famílias que colocam o menor para trabalhar na indústria do entretenimento e controla, e suga e extrai até o último centavo desse menor, e essa é a impressão que eu tive da família dele. Ah, você está dizendo que eles não amavam? Não. Mas eu acho também que eles valorizavam muito seus próprios interesses e, pelo que foi dito no documentário, eles queriam muito controlar a pessoa que se envolvesse com o Ayrton, porque eles não gostavam de nenhum relacionamento. Então, assim, é problemático isso. Quando você talvez não goste de uma pessoa que alguém escolhe, de outra pessoa, porque a pessoa talvez escolha indivíduos problemáticos, é uma coisa. Porém, quando você não gosta de ninguém, então talvez seja porque você quer essa pessoa só para si. E isso é, assim, a pior coisa que uma família pode provocar. Bom, de todas as formas, eu sinto muito pelo que ela passou, pelo que ela viveu. Também sinto muito por toda a injustiça que foi tragada ao longo de todos esses vastos anos. E eu realmente retiro toda e qualquer margem de injustiça que eu provoquei na minha análise e me recuso a ser parte da injustiça que ela viveu com relação ao que aconteceu por tanto tempo. Não quero fazer parte, eu não faço parte. A história dela merece ser respeitada e validada e as pessoas serem informadas corretamente de quem sofreu o quê, nas mãos de quem, e quem fingiu que sofreu alguma coisa apenas para se beneficiar. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!